Oi, pessoal, tudo bem? Filtro aqui pra mim, mas por onde for espalha amor, eu acho que não. Nós vamos sem filtro aqui, cara lavada, e é isso aí. Oi, gente, temos novidade hoje aqui. Hoje o nosso tema, deixa eu colocar aqui. Quem é você na hora da briga? Quem é você na hora da briga? Oi, Gabi, boa tarde. Por enquanto só tá a gente aqui hoje. Olha a Mônica. Novidade hoje na nossa live. Eu queria te deixar sozinha. Eu imaginei que você ia fazer de tudo, eu só não sabia se você ia conseguir. Ah, meu Deus, que bom. Seguir, existe uma coisa que se chama intenção. Quando a gente tem intenção e a gente foca naquela intenção, a Zeneide que me ensinou isso, a gente alcança, a gente tem que ter intenção. A minha intenção era estar aqui com você hoje. Algumas coisas acidentaram o percurso, mas eu consegui, estou chegando. Eu só vou pedir. Aí você decide, eu não sei se a Bebel e a Olivia vão entrar, vamos explicar para as pessoas o que está acontecendo com nós três em termos de trabalho, né? Uhum. Eu preferia se a gente pudesse acabar 10 para as 2, para eu conseguir Lógico. respirar, tomar um café e emendar no projeto, né? Que eu estou fazendo com a Bebel e com a Olivia hoje. É, eu até me preparei para falar, mas o Bebel tá aqui, ó. Eu também já estava pronta para falar, né? Bel tá aqui. Gente, eu me preparei para fazer uma live sozinha. Eu estava assim, um pouco tensa com essa responsabilidade e tal, e agora Acessório aqui Ô, Bel, também. Vambora. eu não sei por que vocês fizeram isso comigo, mas tudo bem. eu pedi para ela acabar 10 minutos antes, Bel, porque eu ainda caiu, no final do trabalho caiu meu computador, aquela história, reinicia e não sei o quê, e eu saí correndo atrás de senha, e aí nem fiquei para o final, mas já tinha acabado a minha parte, já estava com a Bebel, deu tudo certo, acho eu. Que bom. Bom, então vamos começar a nossa Vamos. live sobre quem é você na hora da briga, mas antes, vamos apresentar a base. Nós somos a Base Diálogos, um quarteto multidisciplinar de finanças, saúde mental e da área, né, jurídica, do direito. Hoje aqui está faltando a Olivia, que é da área do direito. Tem eu, da área de saúde mental, que falo mais amplamente, minhas reflexões são mais a partir do olhar, né, do indivíduo. Mônica, psicóloga também da saúde mental. Ela tem um olhar mais para familiar, casal, do sistema, né? E Bebel, da área de finanças, que ajuda a gente trazendo o olhar da parte da economia, do dinheiro. E juntas, nós somos a Base Diálogos, como o nome já fala, nós dialogamos aqui, refletimos em voz alta sobre as nossas perspectivas. Eu gosto de falar que não tem nenhum tom professoral, não tem nenhuma verdade absoluta, são só nossas reflexões, nossas experiências profissionais que a gente traz aqui sobre assuntos espinhosos para falar, né? Refletir junto com vocês. Assim Muito bem. somos a base de algo. Querem acrescentar algo? Eu quero, eu quero. Eu acho que, assim, eu queria explicar assim, um pouquinho como a gente entrou meio afobada, Bebel e eu, né? E a Patrícia não estava esperando por nós.
O que acontece? Na verdade, a- os avós da base, a família de origem da base, foi um encontro que, primeiro, eu, Olívia e Bebel tivemos nas práticas colaborativas, que é uma forma não adversarial de resolução de conflito, que é um produto que é oferecido principalmente para os advogados, mas que os profissionais de saúde e de finanças entram nessa equipe para formar um time. Foi assim que a Patrícia nos conheceu e coube a ela esse convite da gente fazer esse produto Base Diálogos, que, na verdade, é um encontro, como ela falou, informal, mas que tem como objetivo divulgar todos esses conteúdos que nós quatro usamos na nossa prática profissional para leigos se aproveitarem, leigos assim, não clientes objetivos, mas o senso comum, poder discutir com a gente, trazer com a gente, aproveitar o que a gente aprendeu ao longo do nosso percurso pessoal e profissional. E o que está acontecendo hoje é a 30ª capacitação em práticas colaborativas que a Olívia, Bebel e eu estamos dando, que está, felizmente, super cheia, acho que tem 35 participantes online, porque ainda a gente ainda está dentro desse modelo online, que eu espero que brevemente termine, mas que tem a vantagem de ter gente do Piauí, então é um orgulho, Piauí, Recife, BH, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas. Então, assim, a vantagem de ser virtual, como essa nossa ferramenta aqui também, é que pessoas de outros lugares do Brasil, longe da gente, podem compartilhar com a gente. Então, essa capacitação tem o propósito de trabalhar com divórcio, inventário, conflitos em empresas, com uma equipe interdisciplinar, né? Nessa capacitação, quem está na capacitação é a Olívia, advogada, eu, profissional de saúde, a Bebel de finanças, e a gente compartilhando com profissionais que estão interessados em aprender essa forma de resolver conflitos e conflitos familiares e empresariais, como fazer isso em equipe e com um dado fundamental. A gente assina um termo de não ir a juízo, não judicializar. Então, os casais e os advogados têm o compromisso de resolver consensualmente a questão. Todas as informações que forem dadas, elas vão ficar naquele contexto. Não, nenhum documento, se eles resolverem depois levar à justiça, caso não consigam resolver, tem que ser com outros advogados e os documentos que foram trabalhados ali não podem ser compartilhados. Então, eu acho que eu estou dando essa volta toda, Paty, porque eu acho que isso fala quem somos nós na hora da briga. O que a gente faz com a briga e como a gente olha para a briga, né? Mas eu acho que é importante que a gente também fale um pouco pessoalmente como é cada uma de nós na hora da briga. E aí eu queria começar por vocês. Quem são vocês na hora da briga? Então, vamos lá. Quando eu pensei nesse tema e uma pessoa que segue a gente, enfim, que tá como é que a gente fala? Gente, parece coisa de televisão, né? Na nossa audiência. A Carla Nogueira, ela bem no início, ela já deixou, já comentou algo, né? Que só a pergunta em si, só o nome da live em si, já é um desafio por si só. Quem é você na hora da briga, né? É difícil pensar sobre isso. E eu recebi também alguns inbox, alguns directs falando assim, nossa, eu não sei quem sou eu, né, na briga. E a Carla continuou. Será que sabemos, né, quem realmente a gente é? E eu fiquei pensando, né, por exemplo, quem eu sou na hora de uma briga? Primeiro, eu fiquei pensando sobre o que é uma briga, né? Eu acho que as pessoas têm visões diferentes. Hoje em dia, eu vejo brigas, discussões
como algo necessário num relacionamento. Antigamente, quando eu era mais nova, eu era a pessoa que fugia da briga. Sabe aquele ditado? Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Eu dava um boi para não entrar e Uma eu dava boiada boiada. para sair. Na verdade, eu dava a boiada inteira para não entrar. Eu não, eu era uma pessoa que realmente eu era uma pessoa que fugia dos conflitos. Para mim era muito difícil entrar nesse lugar e depois posso falar o porquê disso, né? Que pessoas terapeutizadas, analisadas, tentam entender os porquês de alguns tipos de comportamento. E eu já fui essa pessoa. Hoje em dia, na briga, eu acho que eu sou a pessoa que eu não fujo das brigas, porque eu acho que elas são necessárias, mas eu penso que as brigas, você precisa entender qual a razão daquilo, se tem um propósito, se faz sentido, não é entrar em qualquer briga, qualquer guerra, né? Pensar muito. E acreditar que a briga, eu acredito, né, que as brigas, discussões, né, elas devem ser edificantes para um relacionamento, que você tem que sair de uma briga melhor, maior, com algum resultado. Então, eu sou a pessoa que, na hora da briga, eu tento, de alguma forma, fazer aquilo ali levar a relação para um lugar melhor. Óbvio que não é sempre que eu consigo, porque depende muito de quem está do outro lado, mas eu tenho a consciência que eu não sou aquela pessoa que entro para ganhar a qualquer preço, porque eu acho que esse resultado não é o melhor. Enfim, porque eu preciso ouvir o outro, entender por que o outro está ali geralmente discordando de mim, né? Porque quando você briga, você está discordando de alguma coisa. Então, vamos lá, que eu acho que eu já falei demais. Hoje eu sou essa pessoa que não fujo das brigas e que tento sempre fazer com que a briga que eu estou me leve a minha relação, né? Que seja familiar, que seja afetiva, que seja profissional, para um lugar melhor. Tento conduzir a briga para que ela vá para esse lugar. Então, eu tento realmente segurar minhas emoções, tento não explodir, não gritar, não xingar, não desrespeitar a pessoa, não usar de... eu costumo dizer que não usar de informações privilegiadas, porque quando a gente está com raiva, a gente fala: ah, mas você lembra que você fez aquilo, que você se arrependeu e agora, sabe, coisas nesse sentido que magoam e que não tem nada a ver, às vezes, com aquele momento. Na hora da raiva, a gente faz isso. Então, procuro também não brigar quando eu estou emocionalmente muito mexida. Essa sou eu, gente. Bel, Tá. depois eu fico por último. Eu já fui assim, Paty, assim, também de não dar uma boiada para não entrar na briga, né? Mas assim, depois que... E normalmente quando eu já entrava na explosão, né? Eu não sou uma pessoa dos horóscopos e signos e etc., mas era tido como uma característica do meu signo, aquela pessoa mega hiper paciente, mega hiper escorpião. É Libra, Bebel? Eu sou mega paciente. Impaciente. Eu sou super paciente. Vai enchendo, né? Até dar uma estourada. E meio que hoje em dia é meio que entrar na lista negra. Não tem muito. Entrar na lista negra é uma coisa assim do tipo, tá, passei a não me importar mais. E não me importar mais, eu acho que é pior do que não brigar, entendeu? Porque quando você tá brigando, você ainda tá se importando com a relação. Então eu tenho que tomar um certo cuidado comigo. Mas nem sempre eu sei escolher as minhas batalhas, depende da minha época. Tem dias que, às vezes, até o café muda a minha relação com a escolha da batalha. É impressionante, tá? Se eu tomar café demais, cafeína. Se eu tomar café demais e aquela alfinetada vier, eu posso ter uma explosão de volta. E no que você tem a explosão, a coisa escala. Não é uma coisa assim... Ei, né? E é difícil você pisar no freio depois que você já deu o primeiro passo, né? Então, eu tenho até um apelido. Além de Bebel, é Bebélica. Então, porque
Não, mas isso foi porque numa viagem na Itália, uma senhora veio falar dos brasileiros, e aí, minha senhora, eu subi cascos. Quando ela falou dos brasileiros, eu levantei falando inglês com a italiana, que ela não que me entendesse o que quisesse, entendeu? Aí foi meio feia a coisa, mas aí eu ganhei esse apelido de bebélica. Então, dependendo, eu reajo. Assim, é aquela coisa assim que se pisarem nos meus calos, vou subir nos cascos, sabe? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você reage, mas você tinha falado no início, mas você não se arrepende no sentido de que, não tô nem aí, Às eu vezes faço eu o me que quiser, ou depois arrependo, você se mas eu vou te falar arrepende? uma coisa. Hoje em dia, essas reações são normalmente assim em coisas que não têm muita importância. A atendente lá no hotel, não sei das quantas, a moça do cabeleireiro YD, não é ninguém que importe. Porque, assim, não gritar, não xingar, não usar informação privilegiada também são coisas que eu adotei para as minhas relações próximas e emocionais, das quais eu cuido, como isso é uma conversa. Eu não brigo, eu converso. A partir do momento que virou discussão, xingamento, agressão, deixou de ter alguma coisa positiva ali. Então é melhor você vai para um lado, eu vou para o outro, a gente esfria a cabeça e conversa depois. E uma vez, aquelas coisas que você aprende com o livro, né? Eu li, é Tolstói, não vou lembrar agora, acho que é Guerra e Paz, né? Deve ser até pelo fato. Mas é assim, que a palavra depois de proferida não volta, não te pertence mais, é a ideia. A palavra depois de proferida não te pertence mais. O efeito dela, ele não te pertence e você não tem ideia do que ele vai ser ou não, né? Então, eu sou muito cuidadosa nesse sentido. Eu tento ser muito cuidadosa nesse sentido. Então, eu procuro, assim, não usar acusações e coisas muito pesadas, essas informações privilegiadas. Uhum. Bom, quando eu era criança, eu corria atrás das pessoas de vassoura. Eu era mega briguenta. Eu corria de vassoura e eu só ouvia comentários nada favorecidos a mim. Nossa, a Mônica é péssima. Nossa, a Mônica é explosiva. Nossa, a Mônica... aquilo. E a minha irmã era muito quietinha. Então, eu me sentia a ovelha negra da família, como diz a Rita Lee, né? Isso foi, até os meus 12 anos, eu tive esse rótulo que a minha família de origem me tratava e eu me comportava de acordo com aquela expectativa. Com 12 anos, eu virei a chave e passei um pouco para essa modalidade de vocês em algum momento. Ninguém mais vai dizer que eu sou briguenta, eu vou engolir todos os sapos. E aí comecei a ficar uma pessoa muito com pavor da briga, né? E aí eu estava pensando nessa palavra briga, né? Nas práticas colaborativas a gente traz a palavra conflito. Uhum. E isso, para mim, foi libertador ao longo da minha vida. Eu tive um marido que brigava muito, ele era muito brigão. Então, eu continuei um pouco no meu lugar de engolir sapo, não falar nada, mas é falso isso. Porque eu me dei conta de que eu acabava brigando por um outro nível. Eu entrava num outro canal, mas estava ali também tão belicosa quanto. E quando eu tive acesso, isso, olha, gente, levei muita estrada, a mediação e as práticas colaborativas, que eu entendi como existem formas de briga, ouça-se conflito, e como isso pode ser extremamente produtivo e extremamente negativo, e o quanto que isso é necessário para a vida da gente. Né? Quem não está brigando, quem não está conseguindo viver um conflito, está morto. O conflito é um movimento de sair do lugar que eu estou para entrar no outro lugar. E o outro também.
quer sair do lugar que ele está para entrar num outro lugar. Então, eu acho, e aí eu e a Paty entramos nessa vibe, e a Bebel, eu acho que cada vez aprende com a gente, aprende pessoalmente, Olivia, esse olhar sistêmico de que as relações são mão dupla, me trouxe, junto com as práticas, junto com a mediação e as práticas colaborativas, essa visão da minha responsabilidade nos conflitos. Então, respondendo bem objetiva, eu entro na briga, no conflito hoje, tentando, não sei se eu consigo sempre, ter a dimensão da minha responsabilidade naquele conflito. Qual é a minha parte nessa briga? Como que eu posso transformar essa briga em alguma coisa que tenha um conteúdo ou uma saída honrosa ou produtiva para todo mundo que está ali? Porque faz parte da nossa humanidade, Você da nossa vulnerabilidade. Certa resistência a isso, né? Então, a isso. Eu sei, eu Aqui. super acho que a gente tem que pensar na nossa participação, no isso, no aquilo, tudo. Nossa, meu trabalho parte desse pressuposto, inclusive, né? Da nossa autoimplicação, da gente estar ali, a gente participa daquilo. E se a gente... Então, assim, em última instância, se a gente for pensar mesmo, assim, se a gente não se apoderar dessa ferramenta que a gente tem, que é cuidar, estar participando do conflito, quer dizer, eu estou aqui nessa presença, se a gente não cuidar da nossa presença no conflito, a gente fica meio à deriva, o outro é que está cuidando da gente, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, tem momentos e tem certas coisas que acontecem com a gente que meio que ultrapassam um pouco esse limite, sabe? Que eu, na minha opinião, por enquanto, tá? Eu adoro trabalhar com vocês, que vocês mudam minha opinião o tempo todo. Mas... Recíproca é verdadeira. Mas, assim, tem certas coisas, eu não vou saber dar um exemplo agora, mas, assim, tem certas coisas que te acontecem e que os outros fazem com você mesmo. E que é claro que você vai tirar o melhor da situação e vai não sei o quê, vai não sei das coisas. Mas eu acho que a gente se apropria disso tudo, mas a raiva tem que ser posta para fora. Sabe? Não dá para ficar de boazinha. A pior situação que eu tive na minha vida de um conflito foi quando me deixaram no vácuo. Totalmente no vácuo. O cara sumiu. Eu não tinha para quem direcionar a raiva. Porque você tem que direcionar a raiva para a pessoa que te fez o mal. Você não vai sair destilando raiva para qualquer lado. Então, e eu não consegui. Então eu fiquei com aquilo. Me senti tão mal, gente. Me senti muito mal. Agora, eu acho que faz parte do não ser boazinha, do ei, peraí, eu tô aqui, tem limite aqui, meu amor, queridinho, queridinha, que vamos lá, um senso, tudo bem, a vida não é justa, mas tô vendo aqui alguém, um senso de justiça. Ei, eu tô aqui. Então, eu vou cuidar de mim, mas saiba você que você tá sendo isso, aquilo, outro. Eu posso dizer que eu estou me sentindo assim, assado com o que você está fazendo. Mas chega uma hora que eu não quero falar de mim. Eu quero falar do outro mesmo, do que ele está fazendo comigo. Do que ele está tentando fazer comigo. Porque eu posso agir da maneira que eu quiser em relação àquilo. Pronto, falei. Como diria a Patrícia. Pronto, falei. Bem, você falou um monte de coisa aí, né, que eu queria comentar. Por exemplo, não, o que você falou, tem um provérbio, não sei se é árabe, né, que fala que o que você falou, que é 3 coisas que não tem como a gente voltar atrás: a palavra proferida, a flecha deferida e a oportunidade perdida. E é isso, né? A gente fala uma coisa que às vezes a gente fala nesse momento de raiva,
que não tem como voltar. Quando eu ouvi você falando, foi algo que eu anotei aqui, que eu às vezes vou para essa questão, né, da neurociência, que fala de instintos. E quando a gente... Um animal, né, quando ele está com medo, quando ele se sente acuado, o que ele faz? Ele vai para a luta-fuga. Ou ele luta, ou ele foge. Né? E se a gente for polarizar isso, somos nós, fugindo da briga e a outra indo para, né, o ataque. E eu li também que também tem o que paralisa, né? Quando você fica paralisado assim. Que também é um instinto de sobrevivência. Então, quando você, né, me fala sobre você, né, ir para a luta, do tipo se defender de alguma coisa que você se sentiu agredida, eu vejo você indo para esse lugar de, né, instinto de sobrevivência. Tipo, pô, se eu me defender. Não, voltei. Eu tenho um timer, né? Eu falo quando eu estou muito tempo usando o Instagram. Deixa eu aproveitar Ele para interromper. Meu instinto de sobrevivência vem do quanto de bile eu consigo reverter para dentro ou quanto que eu tenho que pôr para fora. Entendeu? Sim. Só que, Bebel, o que difere a gente dos animais é que nós somos animais racionais. Então, a gente tem que botar isso em perspectiva. Por isso é a questão do... Não, enfim, se você faz isso depois você se arrepende, não adianta de nada. Agora, se você faz isso e não, era isso, e você tá, enfim, segura com a sua reação, com a sua opinião, né? Com quem você quer ser nesse momento, eu acho que não vejo... Dar limites e mostrar como você se sentiu e como o outro, na verdade, estava se comportando com você. Outra coisa é você partir para o ataque e ir para uma coisa totalmente destruidora. Não, estou falando dentro de um, vamos, aquele princípio. Xingar, gritar e usar informações privilegiadas não entra nessa, em nenhuma circunstância, tá? Então, a gente consegue uma conversa onde eu coloco ponto a ponto tudo que... Olha só, eu acho que o que vocês estão falando faz sentido se a gente não se auto-implica naquela situação, né? Você trouxe um exemplo muito legal, Bebel, assim, da raiva que vem em função de alguma coisa que você sofre. Você sente. É impossível você não sentir. Você sente raiva. Como você lida com essa raiva vai depender da nossa civilização e do nosso autoconhecimento, né? Quando a Pátia fala do ataque e da fuga, da amígdala, e que a gente vai entendendo que o nosso cérebro, graças aos nossos ancestrais, foi evoluindo no sentido de ir tendo uma parte onde a gente consegue refletir e a gente consegue questionar um pouco a gente mesmo e se auto-implicar nas situações, eu acho que o sentir raiva não tem como não fazer. Você sente raiva. Aquilo te deixou com medo, aquilo te deixou angustiada, né? Eu quero fazer. Como você reage àquele sentimento, que eu acho que é o que faz parte do nosso autoconhecimento, da nossa evolução como ser humano. Então, assim, a briga é inevitável, o conflito é inevitável, o sentimento é inevitável. Mas o que eu preciso e como é que eu posso fazer? Não é de ser boazinha, não. É de cuidar de mim. Cuidar de mim. Porque se eu entrar mordida em cima do outro, eu vou levar mordida também. Se eu der um soco, eu vou levar soco. Eu vou embolar. Eu preciso usar a minha compreensão e a minha percepção e inteligência para poder dizer assim, caramba, por que eu estou com essa raiva toda? O que será que ele falou? Né? E aí tem
N recursos, a mediação, as habilidades de comunicação, Sérgio Arari, a comunicação não violenta, que vão dando, a gente vai se apropriando, né? A gente, em algum momento, tinha que comer, a gente comia com a mão, a gente rasgava a carne com a boca. Quanto tempo a gente quer, como a gente sente raiva e sente fome, a gente vai comer a carne com a mão e vai comer a comida com a mão e vai rasgar? A gente precisa entender que isso não é ser boazinha, nem é ficar parada, olhando para o outro e levando tapa na cara, não. Nem é dar vassourada nas pessoas, como eu fiz, nem é dizer agora todo mundo não vai falar mais de mim. É poder entrar em relação com você mesmo e com o outro. Então, assim, se eu pudesse dizer o que eu aprendi comigo mesmo e com a vida, é que eu aprendi que na briga eu só dou conta da minha parte. Eu só dou conta da minha parte. E o outro vai fazer com a parte dele o que ele puder, o que ele quiser e o que ele conseguir. Isso, em psicologia sistêmica, na visão sistêmica, chama de um processo de diferenciação. Eu sinto, aquilo bate no meu peito, mas eu entendo o que é, por que eu estou sentindo daquela maneira. E com essa potência, vamos chamar assim, com esse autoconhecimento, eu consigo lidar muitas vezes, não é sempre, todo mundo tem suas cascas de banana na vida, com um nível de funcionamento, né, mais o que a gente chama de diferenciado, menos contaminado pelo outro, né? Porque as emoções contaminam. Se você começa a rir, né, as pessoas começam a rir. Né? Se você se emociona, criança, então é batata. Se um começa a chorar, você vê isso no berçário. É um horror. Todo mundo chora também. Então, as emoções contaminam. E o nosso desafio, e eu acho que é o que eu queria compartilhar aqui hoje, é que, assim, eu só consigo trabalhar com as minhas emoções, com a minha raiva, com meu medo. E aí, eu trabalhando com a minha, eu vou contaminar num contágio positivo as pessoas que estão à minha volta. Sabe o que eu queria trazer aqui para a gente? Primeiro, eu queria pedir para quem está assistindo a gente, tiveram mais alguns comentários que eu vou tentar ler aqui em algum momento. Se vocês, com as nossas reflexões em voz alta, vocês já conseguem identificar mais ou menos quem são vocês na hora da briga. Então, quem é cada uma de nós? Que bom que não é identificar quem é cada uma de nós. Não. Então, gente, comentem aqui, porque eu acho que esse é um assunto relevante, né? Todo mundo briga. E dentro do consultório, por exemplo, sempre que eu toco na palavra briga ou discussão, eu vejo as pessoas assim, não, mas não foi uma briga, né? Não é uma briga, tá tudo bem. E eu vou usar agora essa palavra, Mônica, de conflito, né? Porque as pessoas têm até antipatia, né? Preconceito com a palavra briga. Se for dentro de família, então, ou num relacionamento, né, entre casal, dependendo, né, do que ele quer mostrar para o mundo, e não quer estar até em negação de si próprio, com si próprio de que aquilo existe. Mas eu queria trazer, falar sobre o passivo-agressivo. Porque quando a gente fala de briga, a gente fala muito desse lugar, né? De ir pra briga, de guerra, não sei o que lá, mas o passivo-agressivo, e aí eu estava lendo sobre, né? Ele busca mascarar a raiva por meio de atitudes que são aparentemente pró-sociais, né? Então, vem a questão... por exemplo... Não, eu tô dizendo que eu adoro vamos lá. isso. Tão legal. Essa voz dada, dá um som comprar cínico, sabe? Eu tô mandando ir. Compra passagem. Não, algo assim, Bebel. Nossa, por que você tá falando assim?
ele sabe que a pessoa passiva-agressiva, ele sabe que tá te irritando. Ele não faz isso porque ele realmente acha, nossa, como assim você tá assim? Ele sabe por quê, né? E ele faz isso para, de alguma forma, irritar mais o outro, mas ele mascara a raiva dele. E eu acho horrível lidar com pessoas passivo-agressivas, né? Tem uma linguagem, às vezes a gente não percebe que a gente está sendo passivo-agressivo. E porque às vezes a gente não quer demonstrar a nossa raiva, mas a raiva sai dessa forma, entre aspas, socialmente aceita. Dar um gelo, né? A pessoa que fica calada o dia inteiro, esse silêncio, ele é devastador, eu acho, muitas vezes. É uma forma de você brigar, é um tipo de briga e que eu acho muito nocivo, porque nada é resolvido. As pessoas se calam, a outra não tem acesso e você não resolve nada. Você, né, você deixa o tempo passar para ele dar conta do recado. Isso é uma forma de brigar também, você se silenciar. Péssima no meu ponto de vista. Não sei se é uma das piores até. E para de falar com os outros, você para de falar. Não fala. Uhum. É o silêncio como um castigo, né? Uma forma de castigar, né? A pessoa te fez uma brincadeira de mau gosto, não te agradou, aí você vai lá e se cala. A pessoa nem sabe o porquê, então provavelmente ela vai fazer de novo, porque você não falou sobre isso, né? Você ficou com raiva, mas você não consegue demonstrar suas emoções em relação a isso, aí você se cala, não resolve o problema, vai fazer de novo e é isso, vai escalonando conflitos dentro da relação. Vocês concordam? Eu queria trazer, eu não sei, Paty, eu voei um pouco agora, enquanto eu estava te ouvindo, porque eu acho que às vezes tem o cuidado que eu fico pensando, a gente tem que discutir isso no privado depois, assim, entre nós. Mas às vezes tem algumas situações que são da área da psicopatia. E eu queria cuidar para a gente trazer para cá mais neuroses do que psicoses. Eu acho que às vezes. Porque as psicoses entram no outro acolhimento, numa outra abordagem, que eu acho que eu não sei em que nível, né? Humanizando a situação, é uma coisa, às vezes, de uma doença, sabe? Então, eu queria cuidar, porque senão a gente sai rotulando, às vezes, e pode ser uma doença, pode não ser um comportamento neurótico. Porque os comportamentos neuróticos como o nosso, a gente se dá conta, a gente refaz, a gente escuta o outro. E os comportamentos psicóticos, a gente fica repetindo, sem conseguir entrar em contato com o que o outro está falando. Eu fico conversando com a minha voz mesma. E eu não tenho conhecimento disso. Eu acho que o passivo-agressivo é quase entrar numa linha de quase borderline, quase entrando na psicose. Então, eu não sei. Eu queria trazer isso, porque eu não me sinto segura para falar sobre isso. Não é um tema que eu domine. Eu não sou psiquiatra. Quando eu trabalho com famílias que têm alguma disfuncionalidade na área da psicose, eu trabalho com sistema familiar, eu saio do lugar do paciente identificado e trago para o sistema para ver em que aquela pessoa é o bode expiatório do sistema para poder redefinir. Então, eu não sei, eu estou falando aqui da minha vulnerabilidade. Eu não sei em que categoria essa personalidade passivo-agressivo se encaixa dentro da graduação. Acho que a gente podia até um dia convidar, sei lá, a Gisele Aleluia, que é uma pessoa que trabalha com psicose, ajudar um pouco a gente a entender essa fronteira, até para a gente poder ter um pouco mais de compaixão para as pessoas que, de alguma maneira, sofrem dessa disfuncionalidade. Então, mas quando eu trouxe nesse termo passivo-agressivo, eu quis dizer de comportamentos
que até a gente às vezes pode cometer. Não é mais um comportamento e não uma personalidade passivo-agressiva. Quando a gente tem um comportamento... Eu me vi outro dia com um comportamento passivo-agressivo com a minha filha. Ela começou a fazer um monte de coisa. Eu falei, não quero falar com você, não. Vou fechar aqui a porta, não fale comigo. Estou muito chateada. E eu sabia que ela estava sofrendo. Ela queria falar comigo. E eu me achei passiva-agressiva nessa situação. Entendi. Foi um comportamento. Mas, Mônica, é importante você trazer isso porque existe sim uma personalidade que aí vai para esse lugar que eu também não entendo, né, nada, não posso falar sobre isso, que vai para uma psicopatia mesmo, psicopatologia, enfim, um transtorno de personalidade, mas quando eu trouxe do passivo-agressivo, que tem pessoas que são passivo-agressivas na hora da briga, somente, porque elas não sabem. E aí foi isso, né, das minhas leituras para o assunto, demonstrar raiva. Não gostam, não, é como se não fosse... Elas não foram ensinadas ou foram ensinadas a reprimir a raiva, então na hora da briga elas não conseguem. É uma demonstração de raiva tão forte. Sim, eu sei, Bel, mas é exatamente sobre isso que a gente está falando. É raiva. Só que é outra forma de demonstrar que se diz como uma passividade, mas que não é. É agressivo, e é uma é o agressividade que não te dá acesso à troca e à conversa, a desestabilizar, Mônica. O que a gente está falando hoje, de trazer para aquele lugar de desestabilizar, criar conflito para poder arrumar uma nova ordem. Porque vai para um lugar onde não existe conflito, né? Nega o conflito de alguma maneira. Não entra no diálogo. O que vocês estão falando não entra no diálogo, né? Não entra no diálogo. Entendi, Paty. Eu acho que tem dois níveis. Eu trouxe um nível, mas você estava trazendo outro nível. Entendi agora. Acho que faz todo sentido para mim. Todo sentido para mim. Deixa eu ver aqui que só faltam, né, alguns minutos. A gente vai terminar hoje um pouquinho mais cedo. Tiveram alguns comentários. Ó, a Luz falou, eu tenho que estar muito bem trabalhada para engolir sapos. Ataca a minha gastrite. Eu não quero ter úlcera, gente. A Carla, injustiça me tira do sério, principalmente quando relacionada a idosos e crianças. Agressão ao meio ambiente também. Eu acho que todo mundo, né, tem um gatilho, que tem um lugar que é bem mais difícil de você não ir pro lugar da luta, né? E eu acho que amadurecendo, você vai, enfim, tentando trabalhar isso se fizer sentido para você, né? Se você acredita que você pode lidar melhor com essas emoções, com esses gatilhos emocionais que são causados por causa de cada um com os seus. Como a Bebel falou, um gatilho para você foi como é que foi que você falou? A fuga? Não ter chance de argumentar, replicar, o sumiço, né? Alguma coisa assim. Isso daí foi uma situação que eu fiquei mal porque eu não pude, porque eu acho saudável o diálogo para você poder exaurir os assuntos, né? Mas então eu fiquei mal por causa disso. Mas o gatilho para mim foi a italiana lá falando mal de brasileiro. Levantou para ficar brasiliano, tomar banho. Então aí levantei. Pensando aqui, eu tenho um gatilho onde eu saio um pouco do sério. Uma vez eu estava numa viagem para o exterior, eu estava na França, eu estava sozinha, eu era bem novinha. Eu entrei num táxi e eu não sabia que do aeroporto para a estação era 5 minutos. E aí eu entrei numa fila enorme, peguei um táxi e o cara devia lá estar esperando uma corrida, né?
quando eu dei o endereço, era 5 minutos. O cara me xingava dentro do táxi, sei lá de quê, que era em francês e eu não entendia nada. Me subiu um negócio aqui, eu comecei a xingar ele de tudo quanto é nome também. A gente foi discutindo dentro do táxi e eu berrando com ele, ele berrando comigo. Quando chegou na estação lá de trem, ele pegou minhas malas, tacou, me xingando e eu xingando ele, apontando o dedo sozinha e eu não conseguia parar. Não conseguia. Não sei se hoje eu ainda faria isso, mas assim, agressões a troco de nada, que eu nem sei de onde, tipo assim, veio o golpe. Isso eu geralmente não consigo ser essa pessoa aí que eu estou tentando ser. Eu confesso para você que isso acontece com qualquer um de nós, mas eu detesto quando isso acontece comigo, eu detesto. Eu fico com uma ressaca moral depois, não nesse caso aí, mas assim... Não, mas eu detesto depois. Não, eu detesto quando eu perco controle, assim, no sentido de alguém me tirar do sério. Né? É como se eu estivesse dando ao outro um poder sobre mim que eu não quero dar para ninguém. Eu quero ter poder sobre as minhas emoções, ou pelo menos entendê-las e controlá-las. Quando alguém me tira do sério, eu depois fico com uma ressaca comigo mesmo, mas eu acho que faz parte da minha humanidade, da minha vulnerabilidade, da minha limitação. E é uma coisa que eu tenho que aprender, porque eu não sou matéria de calcular. Nova acontecia com muita frequência, confesso. E eu brincava na análise que a minha sensação é como se eu tivesse ganchos aqui, assim, sabe? E que de vez em quando alguma coisa enganchava, puxava, e igual pipa soltando, sabe? Lá ia eu, pipa. Aí eu disse assim, gente, meu Deus do céu, como é que pode acontecer isso, né? Tem que tirar os ganchinhos. Aí muita análise para ir tirando os ganchinhos, né? Eu acho que, assim, estou preocupada com a hora também, a gente precisa ir fechando, né? Não sei se tem mais alguma questão, mas eu acho que saber quem sou eu na hora da briga é um processo de autoconhecimento, saber como sou eu na hora das relações, saber quem sou eu na hora do afeto, saber quem sou eu na hora em que eu estou me relacionando com as pessoas. Né? Porque a coisa mais importante que eu queria deixar aqui, né, é que uma forma da gente conseguir lidar com isso é uma palavrinha que eu chamo de autoimplicação. Qual é a minha parcela nessa situação? Me conectar com o que eu estou sentindo e entender qual é a minha parcela nessa situação. Vai me ajudar a lidar com essa humanidade, essa desorganização das emoções dos outros, esses conflitos que são pontos de vista diferentes e que fazem a gente evoluir de uma forma mais madura, né? mais racional, menos impulsiva, menos cérebro reptiliano e mais usando o meu córtex. Bom, que vocês voltem alimentadas com a nossa live para as colaborativas. Mandem um beijo para a Olivia. Tá bom, gente. Eu queria terminar a live com uma provocação, né? Que a gente colocou um nome. Quem é você na hora da briga? E talvez a pergunta seja, quem você quer ser na hora da briga? Né? Porque a gente tem que pensar que, eu sou assim, eu quero ser assim, eu posso evoluir e tentar cada dia evoluir 1% em quem você quer ser neste momento de conflito. Porque conflitos a gente não deveria sempre evitá-los, porque eles, como, né, a gente acredita que eu acho que nós três, eles são necessários para as relações, para as relações evoluírem mais. Então, quem vocês querem ser na hora da briga? Pensem, reflitam sobre isso. Bom, quem assistiu e acha que esses conteúdos, esse nosso bate-papo, essas nossas reflexões podem ajudar a outras pessoas, compartilhe, divulgue e continue seguindo a gente.
Beijo. Um beijo, meninas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo. Até semana que vem. Beijo.